O Carreiras está de volta. Agora o advogado Ivo Gico, especialista em direito do mercado de capitais, fala sobre os livros indispensáveis para quem quer atuar nesse mercado. Qual é a legislação mais utilizada pelo especialista em direito dos mercados de capitais? Olha, eu diria que não existe a legislação, exceto a lei das SA. Agora, se você quiser ter uma pequena noção da quantidade de leis, portarias e outras coisas mais que você precisa saber, eu recomendaria um passeio no site da CVM e no site da Bovespa. Basta entrar no Google e colocar Bovespa ou CVM, e você, nos dois portais você vai ter um link para a legislação. Você vai ver o mundo que é a regulação de mercado de capitais. Essas novidades que foram implementadas em 2001, salvo engano, por uma lei que modificou substancialmente a lei original de SA. Como você vê essa questão? Isso interferiu muito no direito na sua do opinião? mercado de capitais? Bem, toda lei, obviamente, tem um impacto no mercado de capitais. Mas as mudanças recentes de legislação, elas foram muito mais pontuais do que realmente uma reforma. Na minha opinião, a grande mudança no mercado de capitais recente foi a criação do novo mercado. A criação do novo mercado foi um avanço gigantesco no mercado de capitais brasileiro. Nós esperamos que ele continue bem, ele é considerado um exemplo mundial e ele foi feito em larga medida à margem da lei. Ou seja, é quase que uma regulação própria, separada da lei, em que você opta por entrar ou não. O que é um exemplo de autorregulação. Nós pensamos sempre que o Estado tem que intervir em tudo, e para tudo a gente precisa que o Estado faça uma lei. Esse é um exemplo claro de autorregulação, que inclusive muito mais restritiva do que a lei que nós temos, e que tem sido muito mais efetiva em gerar demanda por novas empresas do que efetivamente eventuais mudanças legislativas. Mesmo porque quem já se criou e se formou à luz da legislação anterior, tenta de todas as formas evitar mudanças mesmo, porque para não mudar as regras do jogo. E como é que o estudante de direito ou profissional do direito que quer migrar para esse ramo pode ficar atualizado nessa área, além dos sites que você já citou? Olha, eu recomendaria 2 livros básicos, bem introdutórios. O Mercado de Capitais, do Nelson Eiserick, e o Mercado de Capitais, salvo engano, organizado pela Bovespa. São 2 livros super básicos. Depois disso, eu recomendaria se mudar para São Paulo e para o Rio. É mesmo? É porque lá é que estão as grandes empresas? Lá são as grandes empresas, lá são feitas as eleições, lá são os escritórios que realmente sabem lidar com essa área, os grandes especialistas. É muito raro, para não dizer que não existe, um advogado que tenha aprendido sozinho. Isso não é uma área como civil, tributário, que você vai aprendendo fazendo. Os seus clientes, se são empresas, você está falando de empresas grandes como a TAM, você está falando do Vale do Rio Doce, Petrobras. Essas empresas exigem escritórios de enorme porte, profissionais. Então você tem que ir para São Paulo, para o Rio, aprender com essas pessoas. E provavelmente vai ficar. E especialização? Já existe no Brasil? A pessoa tem mesmo? Existem especializações. Salvo engano, a CVM tem uma especialização. E, salvo engano, a FGV tem alguma coisa. E talvez o IBMEC. Mas finanças, com certeza, o IBMEC tem. E esses livros que estão aqui, você também sugere para quem quer ficar atualizado no direito? Eu sugeriria esse livro organizado pelo Luciano Tim, porque ele traz vários artigos sobre vários aspectos do direito e a inter-relação deles com a economia e a aplicação da economia para entender melhor o direito. Se você quiser mexer com o mercado de capitais, alguma coisa dessa relação você tem que entender melhor. Olha só. Então são coletâneas, são artigos de vários especialistas até, exatamente, né? Em várias áreas, inclusive mercado de capitais. E sorte que está em língua portuguesa. O que é uma grande vantagem, em português. Sempre uma grande vantagem. E esse aqui, Ivo, cujo autor é o Ivo Teixeira Gico Júnior. Muito bom esse rapaz, gosto muito dele. Por que você recomenda esse livro escrito por você? Quem tiver interesse em estudar um pouco sobre direito concorrencial ou direito econômico em geral, eu recomendaria dar uma lida nesse livro, porque ele foi escrito justamente para quem não tem conhecimento da área e quisesse aprender a lógica por trás. Se você der uma lida nesse livro, você vai entender o que eu quis dizer com a diferença entre o direito administrativo mais econômico e o direito administrativo mais penal do mercado de capitais. Então, complementa a sua formação se você quiser saber a diferença entre essas várias áreas. Claro, e vindo de um doutor em direito econômico,
A sugestão é para lá de bem-vinda, né, Thiago? O que será que o Ivo faz nas horas vagas para poder relaxar e ficar novinho em folha para atuar melhor no direito dos mercados de capitais? Eu toco saxofone e componho. Olha só, e desde quando você toca? Olha, eu toco desde 2001, ou seja, não faz tanto tempo assim. Foi uma promessa que eu fiz para mim mesmo, quando eu fazia mestrado em Nova York. Eu estava lá estudando que nem um doido, passava o dia inteiro estudando. E todo dia que eu estava estudando, vinha um rapaz que fazia música na escola de música de Manhattan, e ele tocava debaixo da minha janela. Aí eu ficava irritado. Você, essa vida boa aí, tocando, e eu aqui estudando. Ele também estava estudando, né? Mas o estudo dele para mim não era estudo. E eu prometi para mim mesmo que eu ia aprender a tocar. E faz bem para sua atuação profissional mexer com música? Olha, eu diria que é fundamental para manter a sanidade. Quem vive só na sua área profissional, em especial só no direito, vai ficar uma pessoa estressada, vai ficar uma pessoa limitada. É fundamental você desestressar, esvaziar a cabeça em algum momento, fazendo alguma coisa. No meu caso, é o sax. O Carreiras de hoje mostrou a formação acadêmica e o trabalho de um advogado especialista em direito do mercado de capitais. Um profissional que também precisa conhecer as regras do direito das sociedades e da concorrência. Nós apresentamos ainda as sugestões de obras para quem quer dominar a legislação sobre esse mercado. Ivo, super obrigada pela sua entrevista. Prazer enorme conversar com você e aprender sobre um tema que parecia árido, mas nas suas palavras tornou facinho pra gente. Espero ter contribuído. Um grande prazer. Muito obrigado. Prazer, meu cara. Prazer Boa sorte. imenso. Obrigado. Aprendeu, Thiago? Com certeza. Foi um aprendizado ímpar, como diz a nossa advogada aqui do escritório. O Carreiras fica por aqui e você também pode participar como o Thiago participou hoje no programa. Como é que você fez, Thiago? Enviei um e-mail para a produção e eles gentilmente me responderam e estou aqui. Escreva você também para a gente, carreiras@stf.jus.br. E o Carreiras também está na internet. Acesse www.youtube.com/stf e acompanhe os nossos programas anteriores. Tá vendo? A TV Justiça faz de tudo para você ficar por dentro das carreiras jurídicas. Até a próxima semana.